Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é 1º de dezembro de 2020. Entramos aí no último mês do ano, para a glória de Deus, um ano onde o Senhor nos guardou e onde o Senhor cuidou de cada um de nós. Bom, terça-feira é dia de falarmos um pouco do funcionamento da nossa igreja. Falamos já da declaração de fé. Agora estamos falando de um conceito, de um formato que nós temos tentado adotar em nossa igreja, que é o 9 marcas de uma igreja saudável. A primeira coisa que precisamos saber é o seguinte: o que diferencia uma igreja saudável de uma igreja não saudável? Aliás, uma igreja verdadeira, a primeira coisa que temos que estabelecer: qual é uma igreja verdadeira? Como eu sei que é uma igreja verdadeira? Aquela igreja que prega o evangelho da graça e administra corretamente os sacramentos. Essa é uma igreja verdadeira. Mas dentre as igrejas verdadeiras eu posso ter igrejas saudáveis, ou mais saudáveis, e menos saudáveis. Então, dentro dessa perspectiva, nós adotamos o conceito, que é um conceito norte-americano, de 9 marcas de uma igreja saudável. Ou seja, práticas que essa igreja vai adotar que vão trazer mais saúde para essa igreja. Então já falamos da pregação expositiva, da teologia bíblica, e agora vamos falar do terceiro aspecto, ou da terceira marca, que é o evangelho. Bom, o que é evangelho? Por quê? Todas as igrejas, especialmente as evangélicas ou protestantes, ou até mesmo igrejas católicas e até algumas outras religiões que não são cristãs, elas adotam o termo evangelho. Mas de fato o que é evangelho? Alguém resume isso de forma correta, mas trazendo um escopo errado. Como assim? Dizem que o evangelho é boas novas, está correto, mas o escopo dessas boas novas é que está errado. Acredita-se que boas novas são boas coisas que Deus vai fazer para mim. E de fato não é esse o objetivo, não é essa a ideia da palavra o evangelion no grego. A ideia desta palavra no grego é de alguém que venceu uma batalha num outro lugar. Isso era muito comum no Império Romano. Venceu a batalha numa região e envia um mensageiro, e este mensageiro traz o evangelho, as boas notícias de que houve uma vitória na batalha. Inclusive tem um pedaço arqueológico, uma peça arqueológica foi encontrada dizendo o evangelho de Marcos Aurelius, ou seja, as vitórias de Marcos Aurelius. Então, evangelho é a narrativa do que foi feito por nós. E quem fez? Jesus. Então, é o que Jesus fez por nós. Para entendermos o que Jesus fez por nós, é interessante entendermos 4 aspectos muito importantes do relato bíblico. Primeiro aspecto é que Deus criou todas as coisas e criou todas as coisas perfeitas. Segundo aspecto é o aspecto da queda. Ou seja, mesmo Deus tendo criado tudo perfeito, o homem, por vontade própria, por responsabilidade própria, se rebela contra este Deus que criou todas as coisas de forma perfeita. Essa rebeldia, esse pecado, traz consequências não só sobre o homem, mas sobre toda a criação. Isso que nós chamamos de queda. A criação e o homem passam ou se tornam, então, alvos, ou motivo do afastamento de Deus. Então, além da criação, o homem também está afastado de Deus, trazendo toda sorte de confusão ou de descontrole desta criação. Terceiro aspecto é a redenção. O que Deus faz para consertar o que o homem fez de errado. O que Deus faz de certo para consertar o que o homem fez de errado. E Deus faz isso morrendo na cruz para salvar pecadores, para salvar aqueles que juntamente com seu pai Adão caíram. Isso é redenção. A redenção é a obra de Cristo na cruz que trouxe a possibilidade de que não só a criação, mas todo homem pudesse ser resgatado. Isso nós chamamos de redenção. E o último artigo, ou último aspecto, é a consumação. O que seria a consumação? O fato de que Deus, no final de tudo, vai consumar o seu plano. Todos os homens se apresentarão diante de Deus para prestar contas dos seus atos. Os crentes, eles vão se apresentar
cobertos pelos atos de Cristo, e os ímpios vão se apresentar com seus próprios atos e aí serão justamente condenados por Deus. Bom, diante desses 4 aspectos, nós podemos dizer agora de forma negativa o que o evangelho não significa. O evangelho não significa que está tudo bem comigo, e isso às vezes muitos lugares onde é pregado o evangelho mostra uma cara, uma faceta de que tudo está bem comigo, né? De que tudo está ótimo, e de fato o evangelho mostra exatamente o contrário, que está tudo errado comigo, mas que ao nos apropriarmos da obra de Cristo pela fé em arrependimento, nós vamos obter então a salvação. Então, o evangelho não significa que está tudo bem comigo, pelo contrário, significa que está tudo errado comigo e que eu preciso de um Deus, eu preciso de um resgatador. E em segundo lugar, o evangelho não significa que devemos viver corretamente ou melhorar a nossa própria vida. A segunda negativa aqui do evangelho é importante. Não significa que se eu viver corretamente, eu vou ser salvo. Não, significa que alguém viveu corretamente, e porque esse alguém viveu corretamente, eu posso me apropriar da obra dele, pela graça, ele não me cobra nada disso, e ao nos apropriarmos da obra dele, pela graça, nós seremos salvos. Então isso é evangelho. É claro que eu fiz aqui um resumo muito condensado, a gente tem boas obras que você pode ler para entender melhor o que é evangelho. Você pode ler, por exemplo, o livro A Cruz do Rei, de Timothy Keller, ou você pode ler A Cruz de Cristo, de John Stott, que vai te ajudar a entender melhor o que é evangelho, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira a todos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe.